Fernando Diniz foi anunciado como novo treinador do Vasco e o seu retorno a São Januário, apesar de um passado recente vitorioso no Fluminense, ainda divide opiniões. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que podemos esperar desse Vasco com Diniz no comando e, lógico, diante de seus padrões tão singulares, taticamente falando. Assim como permeia todo o jogo do Diniz, a saída de bola, que é o início da organização ofensiva, não poderia ser diferente do que uma saída de bola curta e sustentada. No caso, ela pode ser, inclusive, ainda mais aglomerada a depender do bloco de pressão do adversário, como é o caso do Criciúma aqui contra o Cruzeiro, num bloco bem alto, fazendo com que o Cruzeiro coloque 8 jogadores próximos ao Cássio, e o Cássio vai escolher a opção de achar o seu iniciador, o Lucas Romero, como é um padrão do Diniz, né? Ele visa, de fato, nessa primeira abordagem, né? Nessa saída, buscar o seu iniciador para que ele sim, como é um jogador mais credenciado em tese, achar o companheiro em boas condições na entrelinha. E aqui no Fluminense, que foi o grande case de sucesso do Diniz nesse jogo, de fato, né, o ponto alto da carreira do Diniz com o título da Libertadores, a gente pode ver, apesar de um bloco alto do Vasco, porém pouco ajustado, o Fluminense utiliza uma saída sustentada de 6 jogadores de linha, mais o Fábio como esse ponto de apoio e de retorno. Mas a gente vai começar a ver a importância da dupla de volante do Fluminense para que o tricolor fosse um time tão bom entre 2022 e 2023 principalmente. A gente está falando de jogadores que mapeiam muito bem o espaço, saem muito bem de pressão, não só com passe, mas também com condução. Repare como o Martinelli, em 2 toques, saiu do seu marcador, e aí, como o Fluminense atraiu para a zona da bola no lado do campo, o lado oposto, que é o lado do Marcelo, está desguarnecido e aberto, e logicamente pronto para o passe mais agudo para o Fluminense ganhar campo. E olha como o Fluminense chegou muito rápido à área do adversário. E a gente está começando a falar também do iniciador como um jogador que vai dinamizar de fato essa saída e muitas vezes criar essa dinâmica do homem livre, que também é um padrão do Diniz. Como vai atrair o adversário, é importante aglomerar. Aglomerando, você sempre vai ter pelo menos uma linha de passe extra, digamos assim, que é justamente o homem livre. E aqui a gente tem essa dinâmica começando com o William e depois, a partir do movimento do Romero, que também é muito importante, que os times do Diniz tenham esse volante capaz de mapear o espaço e entender os movimentos possíveis para também se colocar nesse espaço oportuno. Também, a partir disso, vai se criar essa dinâmica do homem livre e aí, sim, seus times vão progredir em campo como o Cruzeiro conseguiu progredir apenas tocando curto e chegando dentro da área quase que para finalizar. E a gente vai começar também a entender essa aglomeração, as aglomerações que o Diniz prega na zona da bola. Repare aqui, ó, o Vasco marca com 3, o Fluminense aglomera 4 jogadores num espaço bem curto. O Felipe Melo, que tem a bola, é o portador, ele tem 3 opções de passe muito próximas, 3 opções que ele ganha campo, mesmo que sejam metros não tão importantes. Certamente são importantes quando você acha jogadores com maior capacidade de criativa, nesse caso, né, o André, o Marcelo e também o Keno. E aí, a partir disso, como a gente vai ver a jogada progredindo, o Marcelo vai novamente receber, que aí não é um iniciador, mas é um passador exímio, vai ter ali 3 opções próximas, mas ele vai achar quem? Em profundidade, o John Arias, que vai tirar um cruzamento perigoso, e o Léo Pelé vai afastar. Então, é uma situação para você acelerar esse passe, e quando acha esse passe em profundidade, a chance de ter uma chance de perigo, de fato, é bem grande. E quando o volante também acha esse passe e mapeia muito bem o espaço para achar esse jogador, como é o Paulo Henrique Ganso, como era o Paulo Henrique Ganso no Fluminense, como pode ser o Felipe Coutinho no Vasco, a chance da jogada progredir mais rápido, com poucos toques, também é muito grande, que é justamente a dinâmica de você achar esse jogador atrás da segunda linha de pressão do adversário, ou seja, na entrelinha, né, quando ela estiver um pouco mais desguarnecida. E isso gera esse tipo de lance, uma circulação mais fluida e natural da bola até achar o lado do campo com maior espaço aí, logicamente, buscar tomar a melhor decisão. No Cruzeiro, apesar de não ter tanto tempo, a gente começou a ver esses padrões do Diniz se repetindo. A aglomeração do lado do campo, aqui ó, 6 jogadores contra apenas 3, 4 do Criciúma, e logicamente sempre vai ter uma linha de passe, como eu disse anteriormente, extra, para você progredir no campo a partir desses passos curtos
e aí, logicamente, sempre achar um homem livre, como aconteceu com o Lucas Silva, que partiu para o cruzamento. Repare também como a gente já começa a falar de situações aposicionais, de movimentos dos jogadores. Lucas Silva como quase um ponta-direita no Cruzeiro. E aqui a gente vai falar de novo de uma linha de pressão mal ajustada do Vasco, porém alta, e aí é muito importante que os times do Diniz tenham esse volante que quebra o pescoço, como a gente diz aqui na gíria do tatiquês, que é o cara que consegue mapear o espaço, e como a gente falou que era muito importante mapear, quebrar a pressão a partir de condução, é tão importante quanto e até mais quebrar a pressão a partir de um passe de primeira, como é o caso que o André fez. Ele acha muito rápido o Arias faz só o pivô, e a gente fala que o jogo do Diniz é muito baseado em campos curtos, como se fosse vários campos de futsal dentro de um campo 105 por 68, para você ter esse pivô escorando para o jogador que vem de frente, e aí a partir disso, como você atraiu de um lado, abre-se o espaço no flanco oposto, como o Fluminense errou no primeiro passe, mas depois tentou consertar, achando o Marcelo pelo lado esquerdo. Novamente, dinâmica de aproximação, aglomera do lado do campo, tem 5 jogadores do Cruzeiro como opções de linha de passe. O Bahia está marcando com 3 só. Então é lógico que vai sobrar linha de passe. E a partir disso o Cruzeiro vai dentro do gol e falamos novamente de situações de movimentação bastante agudas, né? O Barreal, que geralmente jogava no lado esquerdo do Cruzeiro do Diniz, estava encostado na linha lateral do lado direito. Aqui, novamente, situação completamente aposicional. Isso não acontece com todos os jogadores, é bom citar, né? Senão fica um caos nesse último terço do campo. Mas o Diniz tem, de fato, alguns atletas, como era o Marcelo no Fluminense, por exemplo, que têm maior liberdade e podem transitar nessas situações oportunas de se colocarem mais em zonas centrais, por exemplo, como é o caso para o lateral, e o Marcelo se colocou dentro da aglomeração, recebeu a bola dentro da área e finalizou muito bem para fazer o gol. E agora, falando em transição, é muito importante a tomada de decisão do iniciador. Repare que como o Romero, que não é um grande iniciador, ele toma uma boa decisão, porque ele tem do seu lado uma opção de passe basicamente marcada, que é aqui do lado direito, tem o Matheus Pereira de costas para o campo ofensivo, mas também que tem um atleta do Criciúma perto dele. O Lucas Silva poderia receber de costas também, mas não é um jogador tão ágil para mudar de direção. O que o Romero faz? Acha o Caio Jorge lado esquerdo, que vai buscar o Lucas Silva, que faz meio que essa função de apoio e pivô, esses mini pivôs que a gente vai falando durante o campo, e aí o Cruzeiro consegue chegar dentro da área para finalizar gol com o próprio Caio Jorge. Então como é que consegue progredir o campo com poucos passes, mas de forma objetiva e lúcida, né, e fluida, como a gente pode dizer assim. Na Libertadores contra o Inter, por exemplo, lá em Porto Alegre, a gente tem uma situação clara disso. O Nino acha o passe nas costas da segunda linha de pressão do Inter, o jogo consegue fluir a partir de poucos toques, e assim, em 3 toques na bola, o Fluminense chega na área procurando marcar um belíssimo gol coletivo, que é a grande amostra desse time do Diniz atacando, né, e achando esse jogador na entrelinha. Novamente, o Marcelo, como não era um iniciador, mas era um jogador de excelente capacidade de mapear de fato os companheiros, entender o raio de ação deles e também a capacidade técnica de passe. Ele acha o Ganso na entrelinha, o Ganso, num toque, acha o Arias infiltrando para fazer o gol. Novamente essa situação vai se repetir contra o Boca, final da Libertadores. O primeiro pivô do John Kennedy, o segundo pivô do Keno, o John Kennedy aparece para finalizar a gol. Tudo baseado em aproximação, em tabela e em noção de espaço, do raio que o seu companheiro tem. Como nesse caso do Martinelli. Recebe, dá um toque na bola, acha o Arias devolve, o Martinelli já está progredindo próximo à meia-lua para finalizar a gol. Mais uma amostra dessa situação de aproximação. E aqui a gente começa a falar de algo que não é tão destacado nos times do Diniz, que é a busca do cruzamento quando se tem um atacante de bom desmarque dentro da área. E aí o Marcelo era um agente muito importante pelo lado esquerdo por ser um excelente jogador batendo da bola, e pelo lado direito a gente via muito esse tipo de situação aqui, que eram as dinâmicas para achar o espaço de fato para o cruzamento, que eram as triangulações. E aí, a partir das triangulações, o Fluminense tendo geralmente um 3 contra 2 do lado do campo, vai ter um jogador melhor posicionado e credenciado para tirar esse cruzamento em boas condições para achar o centroavante, como o Cano, que se coloca muito bem. O John Kennedy também se aproveitava muito bem disso pela sua altura e capacidade de movimentação dentro da área, velocidade, que a gente costuma dizer. Mas
para essas dinâmicas de cruzamento não ficarem também tão cantadas, talvez, a gente também tem que destacar a capacidade dos volantes, e aí o iniciador, que eu tanto falo durante o vídeo, principalmente, tem que ter essa capacidade criativa de tirar um passe em profundidade, seja ele pelo alto ou pelo chão. Repare que um passe, o André colocou o lateral em boa condição e a área do Fluminense está toda povoada, ou seja, alguém vai ter condição de finalizar com toda certeza. Novamente falando de dinâmica de cruzamento, novamente falando de aglomeração pelo lado do campo. 4 jogadores do Fluminense contra 3 do Goiás. Lógico que vai ter uma linha de passe sobrando, e essa linha de passe é justamente atacando a linha de fundo com o Diogo Barbosa e o Arias recebe na área para finalizar a gol. Outra dinâmica importante do cruzamento era o aproveitamento do Cano como um excelente atacante que se desmarca. E geralmente os cruzamentos para o Cano, nesse sentido, eram no chão, até pela altura dele, né? E com o Verratti isso pode ser, inclusive, uma adaptação, porque o Verratti é um jogador que ataca muito bem espaço pelo alto, se desmarca muito bem pelo alto nesses desmarques mais curtos, né? E agora falando de uma questão interessante defensiva, o Cruzeiro e o Fluminense também, lógico, como precisavam ter mais a bola, que é a filosofia do Diniz, exerciam essa pressão mais alta em situações oportunas, ou seja, em lançamentos laterais, em tiros de meta do goleiro, em que iam, de fato, sufocar o adversário para forçar o erro, né? Principalmente quando esse adversário dominava a bola pelo lado do campo, que era o principal gatilho do Fernando Diniz até então, para subir pressão e aí tirar, lógico, o espaço do adversário. Mas uma outra coisa marcante também é a pressão pós-perda dos times do Diniz. E isso tem que estar realmente muito regulado e muito bem dito e conceituado dentro da equipe, porque o Diniz precisa de fato aglomerar também essa pressão pós-perda para ter de fato essa bola recuperada o mais rápido possível e logicamente criar chances, como eu vinha falando. As transições a partir de uma recuperação em campo ofensivo ou de uma pressão pós-perda vão geralmente ter um tom mais objetivo, menos paciente, como é o caso agora que a gente vai ver no gol do Paulo Henrique Ganso, em que o Cano acha em um passe, o Lima temporiza com 2 toques e acha o Ganso para finalizar a gol. Agora, em questão de organização defensiva, para a gente fechar o vídeo, os times do Diniz geralmente se postam em 4-4-2 quando em bloco médio principalmente. Então fica bem visível o centroavante e o meia, né, o 10 sobrando nessa primeira linha de pressão, e isso vai variar de acordo com o biotipo de cada quarteto ofensivo que o Diniz coloque a campo, né, ou trio ofensivo também, mas no caso Coutinho e Verratti devem de fato continuar sobrando. E uma coisa no Cruzeiro que pro Vasco se atentar também é a dificuldade de correr para trás. E esse foi um dos principais agravantes do Cruzeiro com o Diniz, de não conseguir de fato ter o equilíbrio desejado ofensivamente e defensivamente também. Agora em situação de bloco médio para baixo, a gente vai ver também no Fluminense esse 4-4-2, muitas vezes variando para um 4-5-1, a depender dessa descida do Cano ou do Ganso para ajudar a segunda linha, né? E inclusive, quando em bloco baixo, o Diniz costumava colocar tanto o Marcelo quanto o lateral pela direita, fosse o Guga ou o Samuel Xavier, como zagueiros, de fato, defendendo a área, e aí deixando a amplitude a cargo dos pontas. Então fica bem flagrante aqui uma linha de 6, com os 2 volantes mais à frente e os 2 jogadores que sobraram. Então é outra dinâmica importante para o Diniz se defender, projetando esse Vasco agora em 2025.